Nesse momento, nós queremos também refletir sobre a palavra do nosso Deus. E antes de fazê-lo, eu convido cada um de vocês a fechar os seus olhos, falar com Deus, então pedindo que o seu Espírito nos abençoe. Falamos com Deus. Amado Pai Celestial, neste momento em que cada um em sua casa tira um tempo para olhar para a Tua Santa Palavra, queremos também pedir a Tua bênção e o Teu Santo Espírito. Que Ele abra os nossos corações, que Ele abra as nossas mentes, para que possamos compreender a Tua Palavra, para que assim possamos colocá-la em prática em nossa vida. E no momento em que não compreendemos a Tua Palavra, Tu possas aumentar a nossa fé, para que nós possamos seguir firmes na Tua companhia. Alimenta-nos mais uma vez, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Queremos iniciar hoje uma série de estudos, tendo como tema Jesus em você. Essa série de estudos ela é baseada em devoções que estão contidas na revista Boas Novas. A partir de agora eu quero conversar com vocês todas as quintas, às 9 horas, através desse canal e fazer também com que a gente compreenda esse mistério tão precioso do nosso Deus que nos é ensinado em Sua Santa Palavra, quando Ele nos diz que Jesus Cristo está na vida de cada um de nós. E o texto que eu escolhi como base para um momento reflexivo, para que a gente comece a entender esse mistério que Deus nos revela, é o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, onde diz assim: Pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Cristo é quem vive em mim. Por que eu escolhi esse tema? Por que esse tema é tão importante? Qual é a diferença que ele faz na vida prática de cada cristão? Eu quero começar esse momento de estudo citando algumas razões pelas quais esse tema é tão importante para o nosso estudo, para a nossa reflexão. Primeiro, estamos vivendo num momento muito difícil, momento onde nós precisamos estar afastados uns dos outros e onde a comunhão, que é tão importante no cristianismo, está impossibilitada de acontecer por algum momento. E nesses momentos, não são raras as pessoas que desanimam da sua fé ou se desesperam, e esse é o primeiro motivo pelo qual eu quero estudar com vocês este tema: Cristo em mim. Por que se desesperar? A palavra de Deus nos fala tantas vezes sobre um Deus que está conosco. Mas aqui nesse momento eu quero lembrar apenas um texto. Texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim: Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Saber que Cristo vive em mim é ter a confiança nessas palavras do apóstolo Paulo. Ele está sempre ao nosso lado.
Segundo motivo pelo qual eu quero estudar esse tema com vocês, está presente em diversos momentos da vida de Jesus. Mas eu quero lembrar de um momento especial. Jesus veio ao mundo, Jesus esteve entre nós e Jesus quer fortalecer a fé dos seus seguidores. Jesus está em mim, Jesus está na tua vida para fortalecer a tua fé. E lembro, para exemplificar, lembro do episódio de Pedro, quando Pedro então é avisado por Jesus que ele iria negar a Jesus por 3 vezes. Logo depois desse aviso, o próprio Jesus olha para Pedro e diz assim: mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Ou seja, Deus está comigo para que não me falte a fé, para que eu possa continuar fortalecido em minha fé. Ainda poderia citar outras razões, cito aqui mais 2 apenas. A terceira, Deus está comigo para que Ele possa conduzir a minha mente, os meus pensamentos, para que eu viva na sua companhia. Tenho depois os textos que estão colocados aqui. E em quarto lugar ainda, Ele está em minha vida para tirar de mim toda e qualquer dúvida, para fazer com que eu possa sempre de novo crer e colocar a minha vida nas suas mãos. Portanto, Deus está conosco. E esse estar é tão real, tão presente na nossa vida, mas por vezes nós não conseguimos compreender como ele acontece. Muitos que não sentem a presença de Jesus dizem que os cristãos deliram quando falam isso, têm uma fantasia ou criaram essa invenção de um Deus que está presente, essa superstição, para dizer que realmente esse Deus se coloca ao seu lado. Mas olhamos para a palavra de Deus e vamos olhar ainda muito durante essa série de estudos e vamos ver que nada disso é real. Jesus realmente está conosco. Jesus se faz presente de uma forma literal em nossa vida. Também era esse o objetivo do apóstolo Paulo, mostrar a importância de viver realmente na presença de Jesus. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas e parece que o objetivo dessa carta era fazer com que aquele povo, aquela igreja novamente olhasse para a cruz de Cristo, olhasse para o está consumado de Jesus, ou seja, está tudo feito em teu lugar. E esse povo que havia se convertido, era um povo judeu que havia se convertido ao cristianismo, em pouco tempo estava abandonando essa sua fé. Diz assim, ou conta essa história no capítulo 1, versículo 6. Quem tiver um tempinho, dê uma lida nesses 2 primeiros capítulos para entender o contexto desse texto que nós destacamos hoje. Subentende-se nesses 2 primeiros capítulos que muitos daqueles que haviam se convertido ao cristianismo haviam voltado às antigas práticas dos judeus, de cumprir a lei e imaginar que, cumprindo a lei, estariam próximos da sua salvação. Capítulo 2, versículo 11 seguintes, fala de uma discussão de Paulo com o discípulo Pedro, porque os dois não concordavam neste assunto de lei ou de graça de Deus. Quem tiver curiosidade, dê uma olhadinha nesses versículos 11 e seguintes. E aí o apóstolo Paulo começa a apontar para Cristo e diz que tudo aquilo que nós temos e a nossa esperança está unicamente na salvação conquistada por Jesus na cruz. E aí entram os versículos que nós lemos, onde Jesus diz, onde o apóstolo Paulo diz: eu estou morto para essa antiga lei, e agora eu vivo com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo, e Cristo vive em mim.
Essa é a promessa da palavra de Deus. Também é essa a visão do apóstolo Paulo quando ele escreve esse texto e a mensagem do apóstolo Paulo para a igreja da cidade de Gálatas. Também assim, da mesma forma, ainda hoje, se nós olharmos para o cristianismo que nos cerca, nós vamos ver que esse texto de Gálatas ele é muito atual. Ainda hoje, muitos se dizem cristãos, muitos, inclusive, frequentam igrejas, enfim, e continuam confiando nas suas próprias obras para a salvação. Muitos enumeram as suas boas obras ou enumeram coisas que não fazem para justificar que tem uma relação com Deus. Quem de vocês nunca ouviu alguém dizer, olha, eu não faço isso, não faço aquele outro, não faço aquele outro? Semelhante àquele fariseu e o publicano, né? A história é contada por Jesus, batem no peito e dizem, olha, eu não faço isso, não faço aquele outro. E por isso Deus, então, precisa olhar para mim. Ainda hoje, muitos também contam as suas obras, dizendo, olha, eu faço tudo aquilo que a minha igreja, tudo aquilo que o cristianismo pede que eu faça. Mas, na verdade, estão muito longe daquilo que realmente Jesus quer de cada um de nós. E o texto do apóstolo Paulo, nesse capítulo 2, versículos 19 e 20, é muito claro. Estou morto com Cristo na cruz e agora eu vivo com Jesus. Jesus vive em mim. Esse mistério muitas vezes é difícil de ser compreendido por nós. E aí vem os questionamentos, mas será que Jesus está sempre comigo? Como ele pode vir a mim? Bom, essas são algumas perguntas que a gente vai responder nos próximos estudos. Mas persiste a dúvida e a indagação, por vezes não conseguimos compreender como um Deus de tamanha grandeza habita dentro de mim, um pobre ser humano tão pecador. Mas a palavra de Deus é muito clara quando fala sobre esse viver de Cristo. E não apenas nesse texto de Gálatas, em tantos outros textos que iremos estudar na sequência dessa série de estudos. Ao comentar esse texto, um comentarista bíblico diz assim: quando você ouvir falar o Deus falando dos seus mistérios infinitos para você através da sua palavra, não esqueça que a sua mente é finita e limitada e não pode compreender toda a obra de Deus de uma forma completa. Os mistérios de Deus, inclusive este, aqui revelado em Gálatas, de que Cristo vive em você, jamais pode ser compreendido na sua totalidade pelo ser humano pecador, limitado em sua capacidade de compreensão. Mas também ele diz que o próprio Deus tratou de revelar através das palavras do próprio Jesus, do Antigo Testamento aos profetas e dos apóstolos do Novo Testamento, tratou de revelar esse mistério a cada um de nós. Portanto, o comentarista diz, não te preocupe se você não consegue compreender como Deus está dentro de você. Apenas creia, porque a nossa capacidade é finita e Deus, em sua grandiosa sabedoria, nos revela essa verdade em sua santa palavra. E o comentarista continua dizendo assim, mas a boa notícia para você é esta: você não precisa compreender tudo sobre Cristo em você. Em sua palavra, seu gracioso Deus e Pai Celestial revelou tudo aquilo que você precisa saber para a tua salvação. A revelação que Deus faz nos seus mistérios vai muito além de qualquer coisa que você pode entender com a sua mente limitada. Mas Deus quer que você esteja totalmente ciente e consciente
de que Cristo vive em você e em todos aqueles que nele creem. Novamente, o comentarista diz: não se preocupe se a sua razão humana tende a duvidar da presença de Deus ou a não crer na presença de Deus, pois realmente somos limitados e não conseguimos compreender toda a obra de Deus. Mas o nosso Pai Celestial revela tudo aquilo que nós precisamos saber para ter a vida eterna. Antes da canção, antes de começarmos a olhar para a palavra do nosso Deus, eu fiz a seguinte pergunta para vocês, para que vocês refletissem aí nas suas casas, junto com seus familiares. A pergunta era a seguinte: se você quiser que Cristo entre em você, primeiro você precisa abrir a porta do seu coração e pedir que Ele entre, verdadeiro ou falso? O que você acha? A afirmativa é verdadeira? Falsa? Enfim, precisa responder aqui nos comentários, apenas reflita aí na sua casa. A afirmativa é falsa. E talvez muitos de vocês digam: poxa, mas como? É verdadeiro. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que antes de Deus nos alcançar com a sua graça e o seu amor, nosso coração está duro como uma pedra. Assim diz o texto de Efésios que está colocado aqui embaixo. Também ainda a palavra de Deus, nos outros textos que estão aqui colocados, nos mostra que jamais um ser humano consegue abrir o seu coração e se tornar assim uma pessoa crente nas promessas do nosso Deus, se tornar um cristão. Apenas Deus consegue abrir o nosso coração. E para ilustrar isso, trago 2 exemplos. E o primeiro passo sempre é do nosso Deus em favor dos homens. O primeiro exemplo é o texto da ressurreição de Lázaro, que está lá em João 11, texto muito conhecido. Jesus toma primeiro a iniciativa, dá o primeiro passo. Jesus vai até onde Lázaro estava sepultado e chama: Lázaro, venha para fora. É Jesus que vai em direção de Lázaro. Outro exemplo, nós lembramos há poucos dias atrás, quando nós recordamos a ressurreição de Jesus Cristo. E aí no texto de João, capítulo 20, diz que os discípulos estavam com medos, trancados em suas casas, mas Jesus dá o primeiro passo. Jesus vai em direção a eles. E Jesus diz: paz esteja com vocês. A partir dali, então, eles têm as suas vidas transformadas. Mas Deus sempre dá o primeiro passo. Aí talvez alguém de vocês diga: mas pastor, tantas e tantas vezes eu ouvi o contrário. Tem inclusive uma famosa pintura de Jesus batendo a porta e esperando que alguém abra essa porta. E essa porta pode ser apenas aberta por dentro, porque por fora não existe maçaneta para abrir essa porta. E aí muitos criam uma teologia em cima desse desenho, dessa arte, dessa pintura, dizendo que apenas o ser humano, Deus apenas consegue agir em nossa vida quando o ser humano abre o seu coração para Deus. Realmente é uma bonita pintura, mas não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia, com a palavra, aquilo que a palavra de Deus me ensina sobre como eu me torno um cristão. Talvez alguém diga ainda assim: mas pastor, tem um texto bíblico que fala que Jesus está à porta, está batendo a porta, está esperando para que eu abra essa porta. E esse texto está registrado em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E é bem interessante que a gente olhe para esse texto e antes de tirar qualquer conclusão, olhar para quem foi escrito esse texto e quando ele foi escrito, em que circunstância. Olhamos para esse texto alguns versículos antes. Versículo 15 diz assim que esse texto foi escrito para a igreja de Laodiceia, ou seja, para cristãos. E o que Jesus diz a estes cristãos? Ele diz assim: eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios, nem quentes.
Como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. E o versículo 19, ele continua dizendo assim: eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e arrependam-se. Escutem, eu estou à porta e bato. E realmente Jesus está à nossa espera, mas não para a nossa conversão, não para que nós passemos a entregar a nossa vida nas mãos de Deus, mas sim para que nós o busquemos em arrependimento, para que assim a gente possa também ter a vida eterna na sua companhia. Jesus, sim, está sempre à nossa espera. E esse texto, de uma forma especial, ele nos lembra disso. Ele nos lembra que precisamos, sim, levar a nossa relação com Deus a sério, como diz o versículo 19. Precisamos do arrependimento e Deus aguarda, na figura de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, aguarda a cada um de nós, ou a confissão de pecados de cada um de nós, para que nós possamos então receber do nosso Deus as palavras: vão em paz, teus pecados foram perdoados. Esse texto não fala de como alguém se torna cristão, mas sim de como vive um cristão. Saber disso faz grande diferença, ou traz grande diferença para a nossa vida. Vamos ver isso durante essa série de estudos. Mas já adianto para vocês, dificuldades continuarão fazendo parte da nossa vida. Frustrações continuarão fazendo parte. Momentos em que tudo parece dar errado em nossa vida. O pecado ainda continua muito presente na vida de cada um de nós. Mas também Jesus nos promete que por mais que o diabo, o mundo e a nossa carne estão sempre ao nosso redor, tentando tomar o controle da nossa vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. Por vezes caímos sim na tentação e cometemos pecados. O próprio apóstolo Paulo diz assim em Romanos capítulo 7, versículo 19 e 20: pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Quando Cristo vive em mim, eu tenho perdão, tenho uma nova vida. Quando o pecado habita em meu coração, eu me afasto cada vez mais de Deus por tudo aquilo que eu faço, mesmo que a minha razão diga: olha, você precisa agir desta forma ou da outra forma. A boa notícia para cada um de nós é que no alto da cruz, como é apontado lá no texto de Gálatas, Jesus foi crucificado. E ele exclama: está tudo pronto, está tudo consumado. Por isso que diz o apóstolo Paulo: eu fui crucificado, os meus pecados foram colocados naquela cruz. E agora Cristo vive em mim. Jesus venceu todos os nossos inimigos. Jesus venceu a morte, o diabo, para que eu pudesse ter a certeza da minha salvação. Sim, momentos de dificuldade ainda estarão presentes na nossa vida, mas as promessas de Deus são para todos nós, de que cada um de nós está nas mãos do nosso Deus, cuidados, guardados e amparados. Essa certeza o mesmo apóstolo Paulo nos deixa em outro texto, texto de Romanos, capítulo 8, versículo 35 e seguintes. E com esse texto eu quero terminar esse momento de estudo da palavra do nosso Deus. O texto diz assim: então quem pode nos separar do amor de Deus? São os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte?
Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas as situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus por cada um de nós, e que o nosso e que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que texto espetacular! Nada pode nos separar do amor do nosso Deus. O apóstolo Paulo diz: Eu estou bem certo disso. Estamos nas mãos de Deus. Cristo está em nós. Cristo vive em nós. E vivendo em nós, Ele nos traz bênçãos especiais. Ele nos traz o perdão dos nossos pecados. Ele nos traz o fortalecimento da nossa fé. Ele nos guia para que nenhum de nós caia em desespero, caia no medo, na angústia, para que nenhum de nós duvide sua presença em nossa vida. Cristo está em nós. Creia nisso.